Bom dia, boa tarde e boa noite. Bem-vindos a mais um Indicador de Sucesso. Eu sou Valdeli Cunha e junto com Marlos Martins apresentaremos o episódio de hoje com o tema Comportamento Empreendedor versus Empreendedorismo. O nosso convidado de hoje é Marcos Hashimoto. Marcos Hashimoto é coordenador do Centro de Empreendedorismo e professor da FAAP, doutor em administração pela FGV, autor de diversos livros, entre eles Práticas de Empreendedorismo, Casos e Planos de Negócios e Lições de Empreendedorismo. Concebeu e desenvolveu o primeiro software de plano de negócios totalmente gratuito no Brasil, o chamado SP Plan, distribuído pela parceria do Sebrae e Fiesp. Consultor e palestrante da área de empreendedorismo. Seja bem-vindo, Marcos. É um prazer tê-lo aqui conosco no nosso podcast. Espero que a gente possa, aí, nesses breves minutos, ter um bate-papo bacana. Olá, Marlon. É um prazer estar com vocês. Vamos lá, o que eu puder ajudar, estou à disposição. Obrigado, Marcos, por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Indicadores de Sucesso. Já para esquentar aí nossa conversa, Marcos, eu gostaria que você explicasse a diferença entre comportamento empreendedor e empreendedorismo. Ok, comportamento empreendedor e empreendedorismo são coisas realmente diferentes, embora todo empreendedor espera-se que tenha comportamento empreendedor, mas a verdade é que empreendedorismo é o termo que se caracteriza normalmente pessoas que abrem um próprio negócio. O fato de você abrir um negócio próprio coloca você dentro do campo de estudo de empreendedorismo, mas isso não quer dizer que a pessoa que abriu um negócio tenha também um comportamento empreendedor. E para um negócio dar certo, ser bem-sucedido, crescer, prosperar, é preciso que o dono desse negócio tenha também um comportamento empreendedor. Além também do fato de que não necessariamente quem tem comportamento empreendedor precisa necessariamente abrir um negócio próprio. Existem muitos casos de pessoas que têm comportamento empreendedor e não necessariamente quer ter um negócio próprio, mas as características de pessoas que têm negócio próprio, que acabam sendo bem-sucedidas, que é o que explica o que é o comportamento empreendedor, que são a capacidade de assumir riscos, a capacidade de ter uma visão crítica, de ter uma boa e concreta visão de futuro, capacidade de realização, de construir bons e importantes relacionamentos, de fazer planejamento, de identificar oportunidades, de ver o que ninguém viu, criatividade, proatividade, iniciativa. Todas essas características são inerentes a pessoas que, inclusive, podem, às vezes, ao invés de ter um negócio próprio, serem empregados, funcionários de empresas. Eu já vi donos de casa com esse perfil empreendedor. Eu já vi crianças com esse perfil empreendedor, com essa necessidade de realização, proatividade, essas características. Então, o comportamento empreendedor é independente do empreendedorismo, é independente de ter um negócio próprio. Perfeito, Marcos. Algumas empresas que eu conheço, elas mantêm em seu hall de competências a competência do comportamento empreendedor. Esse comportamento ele pode ser desenvolvido, adquirido? Como que é no seu conceito, Marcos? A gente vê cada vez mais empresas que estão buscando esse comportamento empreendedor, só para já reforçando o que eu acabei de falar, né? Que são funcionários com esse comportamento empreendedor. Então, as empresas não estão muito procurando pessoas com comportamento empreendedor para abrir negócio próprio, claro, né? Sim. O comportamento empreendedor está inerente ao que eles buscam em funcionários. E eu diria que a maior parte desse comportamento empreendedor, justamente por causa do nome, comportamento, pode ser desenvolvido. Não necessariamente em sala de aula, mas de acordo com as circunstâncias nas quais a pessoa é exposta ao longo da sua vida. Então, se ele tem pais, por exemplo, que têm cabeça aberta, que expõe seus filhos a desafios constantes, que dá estímulos diferentes, informações diferentes para os seus filhos, a gente vê que desde criança dá para desenvolver esse comportamento empreendedor. E quanto mais maduro, quanto maior a nossa idade, a gente acaba cristalizando alguns comportamentos
E eu não vou dizer que é impossível, mas talvez seja cada vez mais difícil você adquirir um comportamento empreendedor se ao longo da sua vida você não foi exposto para circunstâncias que permitissem você desempenhar esse comportamento, né? Então, quanto mais você cresce e se torna adulto e mais maduro, menor é a sua flexibilidade para desenvolver o comportamento empreendedor. Mas a maior parte é possível se desenvolver. Perfeito. Lembrando que todo comportamento ele tem uma dificuldade para ser mudado, né? Para ser alterado. Vai de acordo com as experiências de cada um mesmo e o quanto que ele se expõe, né? Às situações. Exatamente. Tanto é que existem escolas, ensino infantil, ensino fundamental, que já estão se preocupando em como despertar essas competências nas crianças. Então, é um campo de estudo aí que tem um grande potencial para você já desenvolver o comportamento empreendedor, independente da carreira dele ser empreendedor ou não, mas já os pais já pensaram nisso com relação aos filhos, né? Muito bom, bacana. E é possível desenvolver a cultura empreendedora dentro das organizações? E qual seria a vantagem de você desenvolver essa cultura? Bom, as vantagens para uma empresa é estimular um clima de inovação dentro da empresa. Os funcionários, de uma forma geral, eles são meio que doutrinados a seguir procedimentos, a seguir processos pré-estabelecidos, sempre com a intenção de evitar e minimizar os erros, né? Isso é bom quando você tem um processo já estruturado e você tem que executar esse processo com o menor risco ou quantidade de erros possíveis. No entanto, quanto mais você estrutura e operacionaliza um procedimento, menor é a capacidade do funcionário de melhorar aquele processo, de pensar formas diferentes de executar a mesma tarefa ou atingir o mesmo resultado. Então, as empresas estão percebendo que existe um balanceamento entre impor uma rigidez no processo para reduzir riscos e erros, a chance de errar, e a capacidade de dar liberdade para que o funcionário traga as suas ideias e as boas ideias sejam estimuladas para serem implementadas, para promover mudanças e melhorias em processos já existentes, ou em novos negócios até. Então, estimular esse comportamento dentro das organizações por parte dos líderes é sempre um benefício, sempre vai trazer um benefício em termos da capacidade da organização de desenvolver uma competitividade maior a partir de novas ideias que vêm de seus próprios funcionários, através de iniciativas de seus funcionários para melhorar alguma coisa que já existia, através da mudança, né? Mudar para melhorar. Certo. Se eu tivesse espírito empreendedor, eu vou desempenhar um bom trabalho dentro da organização? Eu vou ajudar a minha organização com o espírito empreendedor? Sem dúvida. Do ponto de vista do funcionário, desenvolver, despertar esse espírito empreendedor sempre vai ser positivo porque é uma forma dele se diferenciar com relação aos outros funcionários. É onde ele vai contribuir mais, é onde ele vai gerar maiores mudanças e mudanças mais significativas. Hoje em dia, o funcionário eficiente, que faz bem aquilo que é esperado dele, garante o seu emprego, mas não garante o seu sucesso na carreira. Sucesso na carreira está diretamente proporcional à capacidade do funcionário de fazer a diferença. Então, qualquer pessoa que quer crescer na carreira tem que, de certa forma, ousar, fazer algo diferente, experimentar coisas novas e, assim, inovar e se destacar na sua carreira, independentemente da empresa. Porque ele pode encontrar empresas que o chefe é resistente, o chefe não gosta de mudanças, o chefe não acredita no potencial inovador, quer que as coisas continuem como estão. Aí não vai dar espaço para os funcionários que querem inovar. Mas você não desperta esse comportamento empreendedor, ou desenvolve ele para ficar só num emprego. Você desenvolve isso para a sua vida profissional. Então, não dá certo numa empresa, com certeza vai ter alguma empresa, alguma organização que vai valorizar a competência empreendedora. E o Marcos, e voltando a falar sobre empreendedorismo, em sua opinião, quais são as características fundamentais no empreendedorismo do Brasil? Olha, existem prós e contras, né? Os fatores positivos de empreender no Brasil é a quantidade de oportunidades. Um país como o Brasil, uma economia emergente, pujante, a despeito do baixo ritmo de crescimento,
O que a gente vê é oportunidades de negócio para todo lugar que você olha. Tem alguma coisa que precisa, alguma coisa está faltando, alguma coisa está sendo mal feita, alguma coisa que pode melhorar, e todas elas com oportunidades para negócio. Então, é o país das oportunidades. Empresas grandes de investimento de risco estão aportando no Brasil milhões de dólares de capital de risco para investir nessas oportunidades que estão emergindo. O lado negativo, em primeiro lugar, uma cultura que ainda é muito voltada para emprego com carteira assinada, então um pouco favorável ao empreendedorismo, ainda um certo preconceito de que ter um negócio próprio é só para quem não quer estudar, né? Está diminuindo bastante isso, mas ainda é uma cultura forte. E os aspectos de infraestrutura, tanto falta de infraestrutura, falta de apoio do governo, excesso de tributos e excesso de burocracia para você realizar negócios ou para abrir empresas. Então, esses entraves acabam desestimulando pessoas que querem montar um negócio próprio ou empresas de fora que querem explorar oportunidades no Brasil. Então, são esses dois aspectos. Mas o que o Brasil se diferencia com relação aos outros países, além das oportunidades, é o empreendedorismo feminino. O Brasil, em um estudo com 43 países, que foi realizado no ano passado, foi o único desses 43 países que existem mais empreendedoras do que empreendedores, né? Todos os demais países, a predominância é masculina. Só no Brasil é o contrário. O que é um bom sinal, né? E o que você acha que atribui a isso? Entrando mais em detalhes sobre os dados do estudo, o que a gente vê é o seguinte: as mulheres, elas empreendem muito mais para complementar a renda familiar. Então, parte dos negócios que elas abrem são informais e são atividades de porta em porta. Tipo vender Natura, vender Avon, vender artigos de cozinha. Então, são essas atividades informais, muito mais relacionadas com a atividade autônoma e com foco em desenvolver, de complementar a renda familiar, né? Então, ainda é um empreendedorismo de subsistência e ainda é um empreendedorismo de necessidade, não de oportunidade. Porém, já é um enorme passo com relação à igualdade de gêneros, né, comparado com outros países. Quais as precauções ou os pontos mais importantes para a criação de um novo negócio? Bom, existem vários fatores. Acho que o primeiro deles, eu sempre falo isso, é você identificar alguma atividade de oportunidade de negócio baseado em algo que você gosta de fazer. O empreendedor, ele enfrenta tantas dificuldades, tantas oportunidades para ele quebrar, para ele fracassar. O que alimenta a determinação e a persistência dele é a sua paixão pelo negócio, por aquela atividade, por aquela área. Se ele não tiver paixão, ele não vai ter forças para se levantar cada vez que ele fracassa, cada vez que ele erra, e ele vai acabar desistindo. Então, paixão é o primeiro ingrediente assim, para o empreendedor bem-sucedido, paixão no que ele faz. A segunda é identificar uma oportunidade, né? Então, não adianta você gostar de fazer uma coisa se não existe uma oportunidade por trás daquilo, não existe um mercado demandando, se não existe uma fonte de receita viável. Então, tem que ter uma oportunidade por trás. E o terceiro elemento para o sucesso é ter um bom planejamento do seu negócio, né? Não que ele tenha que estar 100% executado, 100% previsto de todas as condições, isso é impossível fazer, mas algum grau de planejamento evita o empreendedor cometer erros que podem ser graves e fatais na fase inicial de vida de um negócio. Muitos erros que ele comete, até dá para ele se levantar e tentar de novo. Agora, alguns erros que ele poderia ter previsto antes pode ser a causa do fracasso, a causa de não dar certo. Então, pelo menos esses riscos mais relevantes, um bom planejamento é importante para ele evitar correr esses riscos. Perfeito, Marcos. E por que é importante, que você citou, né, o plano de negócio, por que é importante estabelecer um bom plano de negócio? Além da paixão, além do... Como eu falei, o planejamento, ele evita que o empreendedor ou o negócio caia em algumas armadilhas que são muito comuns e fatais no início de vida de um negócio. Mas, acima de tudo, eu diria que o exercício de escrever um plano de negócio é um excelente aprendizado para o aluno, para o empreendedor.
Então, o empreendedor que escreve um plano de negócio, ele até pode chegar à conclusão que o negócio dele é inviável, no final das contas. Mas, fundamentalmente, o que ele tira de proveito, mesmo que ele não vai montar esse negócio, é o que ele aprendeu ao escrever o plano de negócio sobre mercado, sobre setor, sobre projeções financeiras, sobre faturamento, sobre riscos do negócio, sobre estrutura organizacional, sobre estratégia. Então, esse aprendizado, ele vai levar para o segundo negócio que ele vai tentar montar e vai escrever um plano de negócio melhor, mais completo, mais detalhado e com mais chances de dar certo. Então, acho que o aprendizado é o principal benefício de escrever um plano de negócio. E você considera, Marcos, que, pela minha experiência, pelas pessoas que eu tenho contato, né, aqui na região onde nós estamos, eu percebo que a grande maioria de pessoas que abrem um negócio, ele não tem ideia do que é um plano de negócio. Você tem essa visão mais ampla, você que é um especialista da área, como que você avalia isso? Ele abre primeiro, depois vai correr atrás, ou eu vejo que uma minoria ele vai buscar informações sobre o plano de negócio, né, antes de abrir, e a maioria abre e depois corre atrás. Antes eu era meio xiita com relação a esse negócio de plano de negócio. Eu achava que todo empreendedor tinha que primeiro escrever o plano de negócio para depois agir. E hoje, estudando mais o assunto e vendo histórias de empreendedores que escreveram um plano de negócio e se deram bem, mas o negócio que ele montou não tem nada a ver com o plano de negócio que ele escreveu, eu cheguei a algumas conclusões. E uma delas é: nem o plano de negócio tem que ser totalmente escrito antes de começar o negócio, mas nem também o empreendedor tem que começar a fazer tudo sem o plano de negócio. Eu acho que as duas coisas meio que caminham juntas. Então você tem uma ideia geral de qual que é o seu negócio, coloca isso no papel, nem que seja um resumo de uma página, e aí você começa a fazer algumas coisas de baixo risco. Registra o domínio da empresa, vai pesquisar o local, faz o registro na junta comercial e obtém o CNPJ da empresa formal. E na medida em que você vai dando esses primeiros passos no seu negócio, você já vai adquirindo mais informações para ir recheando o seu plano de negócio. Aí as pessoas perguntam: bom, se eu já estou executando o negócio, por que eu tenho que fazer planejamento? Simplesmente porque em algum momento do seu negócio você vai ter que fazer um investimento grande, você vai ter que comprar uma máquina de milhões de dólares, você vai ter que pagar um salário de 10 mil reais para o cara-chave do seu negócio, para um gerente-chave do seu negócio, você vai ter que assumir um risco alto. E se o risco for alto, você tem que dar um jeito de minimizar esse risco, de reduzir esse risco. E a melhor forma de reduzir esse risco é reduzindo a incerteza. E o plano de negócio que você já começou a escrever, nesse momento ele vai ser importante, porque aí você vai ter mais bala na agulha, mais informações na mão para fazer boas projeções, mais pé no chão e não só no adivinhômetro como era antes de começar o negócio. E você vai ter mais certeza se vai dar certo, se não vai dar certo, se vale a pena agora você dar esse passo importante, grande, de alto risco no seu negócio. Aí é o momento que você precisa do plano de negócio. Mas você, na verdade, começou a escrever esse plano de negócio lá atrás, quando você já começou as primeiras ações sobre a sua empresa. Então é meio que as duas coisas. Não espera terminar o plano de negócio para começar o negócio, mas não deixe de fazer o planejamento quando você começar o seu negócio. Perfeito. Isso seria uma boa dica para quem está começando um negócio, então. Sim, sem dúvida. Qualquer informação que ele buscar sobre plano de negócio, tem um monte de coisa na internet. Tem vídeos, tem materiais, tem slides de PowerPoint, tem um monte de coisa, textos. Eu mesmo escrevo sobre negócios no portal Santander Empreendedor. Lá eu tenho uma coluna mensal, em cada mês eu falo sobre um assunto relacionado com negócios, para quem vai começar. E a maior parte estão relacionados com um plano de negócios, né? Ou com uma estrutura de negócio. Então assim como essa, tem muitas fontes de informação. O empreendedor não pode prescindir da riqueza das informações que tem na internet. É claro que ele tem que buscar fontes seguras, né? Porque também tem muita bobagem na internet. Ele tem que buscar fontes reconhecidas, pessoas que sabem o que estão falando, que têm experiência, que têm conhecimento qualificado para falar sobre o assunto. Quero agradecer ao nosso convidado, Marcos Hashimoto, pela participação no nosso programa e pelo excelente papo que tivemos aqui. Deixar o espaço, Marcos, aberto aí. Você já falou que você faz aí alguns textos aí no portal do empreendedor do Banco Santander, isso, né? Isso, Santander Empreendedor. Deixar o nosso canal aberto aí, fique à vontade, inclusive, para falar de um dos seus livros, né? Que a gente está
Eu vi que você tem alguns livros publicados também. Fique à vontade aí, esse é o seu espaço. Obrigado, Valdeli. Eu tenho várias publicações, eu estou falando do Portal Santander, mas vocês podem seguir também a minha coluna no site da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Lá eu escrevo sobre empreendedorismo, sobre a carreira empreendedora, sobre teorias de empreendedorismo que eu traduzo para uma linguagem mais acessível, né, para o empreendedor. Dos livros, para quem se interessar em intraempreendedorismo, eu tenho um livro chamado Espírito Empreendedor nas Organizações, pela editora Saraiva, está na 3ª edição agora. Para quem se interessa em plano de negócios, eu estou lançando pela Saraiva meu livro de plano de negócios, chama-se Empreendedorismo, Plano de Negócios em 40 Lições, vai sair em março desse ano, ou seja, daqui a 2 meses. E já tem um na praça pela editora Campos, chamado Práticas de Empreendedorismo, Casos, que são casos reais de negócios, e exemplos de planos de negócios. Então a gente fez uma coletânea aí de planos de negócios que foram vencedores ou finalistas de competições internacionais de plano de negócios, traduzimos para o português e a gente publicou nesse livro para você ter um bom exemplo do que é um bom plano de negócio, né? E o 3º livro, que é Lições de Empreendedorismo, que é uma época que eu escrevi de 2001 a 2005 para o site da Você S.A. sobre empreendedorismo. A editora Manoli me pediu uma coletânea dos melhores artigos, né? Então saiu aí nesse livro Lições de Empreendedorismo pela editora Manoli. E no canal do Empreendedor, que aí é um lugar mais flexível, eu conto algumas historinhas, casos, né? Um lugar mais aberto para escrever sobre o tema também. Esses são os principais lugares onde eu escrevo. E também no portal Endeavor de empreendedorismo também escrevo lá semanalmente sobre gestão de pessoas. Muito bom, Marcos. E aguardamos aí o convite aí para o lançamento do seu livro. Legal, vai ser um prazer. Marcos, gostaria de agradecer por ter aceito o nosso convite, né, e por ter participado do nosso podcast. Foi bem legal, foi muito rico esse nosso bate-papo mesmo. Agradecer de novo aí por você ter compartilhado com a gente esse seu conhecimento. Ok, Mauro, foi um prazer aí compartilhar com os seus ouvintes. Conte comigo sempre que precisar. Beleza, obrigado. Um abraço. Até a próxima, Marlon. Até a próxima, Marcos. Até a próxima, Valdeli. Até o próximo episódio, Valdeli. Obrigado pela parceria de sempre. E é isso aí, pessoal. Fiquem ligados nos nossos canais: YouTube, iTunes, Facebook. Acessem e deixem seus comentários. Até a próxima. Falou, um abraço. Abraço. Obrigado, hein, Marcos.